Eu tinha, senador, inúmeros assuntos para falar. Não sei se vou conseguir falar de todos, né? Porque a Vossa Excelência vai dizer, se ficar dentro do regimento, tudo bem. Mas deixe eu falar, não com esse sorriso que eu iniciei. O senhor terá o tempo necessário para falar, senador. Mas deixa eu falar e começar a falar do seu partido. E Vossa Excelência pode perguntar, mas o que o Paim vai falar do meu partido? Porque normalmente eu não falo dos outros partidos. Falo do meu partido, seja de bem ou de mal, ou para criticar ou para elogiar, mas falo do meu partido. Mas, senadora Ana Amélia, por que eu venho à tribuna? Eu tenho uma admiração muito grande pelo ex-deputado federal Jarbas Lima. Jarbas Lima, para mim, foi o maior tribuno que eu conheci lá na Câmara dos Deputados. E eu fiquei sabendo no dia de hoje que ele perdeu uma filha. E eu sei o quanto que ele é emotivo. E ele escreveu um artigo que foi publicado no Jornal Correio do Povo de Porto Alegre. E eu lendo o artigo, e pelo carinho que eu tenho, eu confesso, quando menino eu votei no Jarbas Lima. Só tinha 2 partidos na época. Eu me lembro que uma oportunidade eu votei nele ainda. Votei no Jarbas Lima. Porque ele é um cidadão que foi à minha casa em Caxias do Sul inúmeras vezes, tinha uma relação direta com meus pais já falecidos. Enfim, resolvi ler o artigo dele aqui na tribuna hoje, numa homenagem a ele e à família dele. Senhora Presidenta, morreu no Hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre, a professora Gisela Martins Lima Cupetino, de 47 anos. Filha do ex-deputado federal, ex-secretário da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Jarbas Lima, e da professora Jane Lima. Gisele era professora, pedagoga, da creche Sejuquinha, do Centro de Funcionários do Tribunal de Justiça, há quase 20 anos. Era casada com André Cupertino, e mãe de Pedro e Vitória. Deixa também 3 irmãs, Liamara, Tirsa e Ana, e 4 sobrinhos. Deixo aqui meus sentimentos ao meu amigo, Jarbas Lima e à sua esposa, Dona Jane, ao marido e aos filhos e a todos os familiares e amigos da professora Gisele. Ontem, domingo, o meu amigo Jarbas Lima, pai que perdeu a filha, escreveu um artigo no jornal Correio do Povo com o título Perdi minha filha Gisela. Leio o artigo porque estou lendo como todos aqueles pais que perdem um filho ou uma filha. E senti, embora não estava lá, as lágrimas do Jarbas caindo e da mãe Jane, e que esse artigo seja uma homenagem a todos os pais. Diz Jarbas Lima, perdi um pedaço de mim e da Jane. Perdemos muito da alegria de viver. A perda de Gisela nos feriu profundamente. Ela era muito especial, doce, meiga, carinhosa, frágil, delicada. Era como uma graça de Deus. Era dessas criaturinhas que gostam mesmo dos pais. Tinha por natureza continuar criança, ser abraçada e ser protegida. Era sensível, pequena, uma bonequinha que não perdia a doçura. Era esposa, mas não queria deixar de ser o nenê dos pais. Era mãe dedicada, mas não renunciava ao direito da filhinha mimada. Que saudades, minha filhinha. Você, Gisela, inverteu a ordem natural da vida. Foi-se antes de nós. Deixou-nos quando a hora era mais nossa de partir, diz o Jarbas. Não aproveitou a família maravilhosa que construiu. Você partiu. Você partiu do tempo do convívio de tuas colegas da creche Sejuquinha, das crianças que você amava, como filhos, e a elas nunca deixaram de retribuir. E que elas nunca deixaram de retribuir. Você, minha filhinha, fez e deixou amigos verdadeiros. Eu queria que você viajasse, passeasse, mas você se foi. Dói, boneca, dói muito. Somos filhos, quando Deus nos ajuda, que nos imortalizam por gerações e pelo tempo. Os filhos são, por natureza, proteção e fortaleza dos pais. Os filhos de Jarbas se ligam a nós pelo respeito e pela doçura.
O paraíso dos pais é natural, vai de berço à vida adulta dos filhos. Os corações dos pais parecem trocar de corpo. Os filhos perdem os pais. Gisela, minha filhinha, está doendo muito. Pensei como meu pai, que homem não chora, mas eu chorei. Chorei sim. Estamos com a tua mãe, chorando muito. É a dor e o sofrimento para dentro, profundo, incontrolável. Dor que sufoca, dor só compreendida por quem padece. Na dor ficamos criança. Nessas horas, é bom ter a família, os amigos ao nosso lado. Quem não sofreu, nada sabe da vida. Seus laços são mais estreitos que os da felicidade. Só a dor é real. A dor não dorme, a dor não fala, a dor só se processa no silêncio. Como Arthur de Azevedo, Gisela, minha boneca, quando beijarmos teu túmulo, beijaremos eu e tua mãe a nossa própria sepultura, diz Jarbas. Logo estaremos contigo, mas assim, aqui, agradecemos ao doutor Telmo Reis o carinho e a competência. A Victória e ao Pedro, teus filhos, o André, teu esposo. Nos confortamos na tua lembrança. Jarbas, é uma pequena homenagem que eu te faço. Você, Jarbas, que numa oportunidade, por eu ter bradado na Câmara dos Deputados com a Constituição, dizendo que ninguém ia arrancar o direito dos trabalhadores, e quando fui provocado, confesso, senadora, eu arremessei em direção ao outro deputado, aí queria me caçar o mandato. E o Jarbas foi à tribuna e disse, se alguém quiser caçar o mandato desse senador negro, eu serei o advogado. E arquivaram o processo. Eu faço com uma lembrança bonita do meu amigo Jarbas. Mas, senhora presidenta, eu quero também aproveitar o momento para registrar que esse mês de abril é o mês em que a gente lembra a luta internacional contra as doenças e acidentes no trabalho. Segundo o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho 2010, construído pela Previdência Social, acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o serviço, ou no trajeto entre a casa e o local de trabalho. Em 2010, o Ministério da Previdência Social registrou um total de 701.496 acidentes de trabalho. Em 2009, o número foi 733.365. Em 2008, 755.980 pessoas se acidentaram. Dado que também preocupa muito, senhora presidenta, é que de cada 5 acidentes do trabalho, 4 são de morte, 4 são de empresas terceirizadas. De cada 10 acidentes no trabalho, 8 são de empresas terceirizadas. Me passa a impressão que há uma discriminação ou um não acolhimento, um não atendimento da mesma forma do que o trabalhador contratado e aquele que vem de uma empresa terceirizada, que preocupa a todos. Quem perde mais é o trabalhador, porque perde a vida ou fica com sequelas. Mas também perde a sociedade. Os acidentes laborais custam 32 bilhões aos cofres públicos. Diz aqui também que 50% do setor terceirizado não paga a previdência dos seus trabalhadores. A remuneração do trabalhador terceirizado, em média, é 27% a menos do que aquele servidor que é efetivo. Acidente de trabalho, no ranking internacional, mostra que o Brasil é o 4º maior do mundo. Veja bem, de acordo com a OIT, ocorrem anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho no mundo. Aproximadamente 2,3 milhões de acidentes com morte. No Brasil, segundo o relatório, 1,3 milhões de casos que têm como principais causas o descumprimento de normas básicas de proteção ao trabalhador. O Brasil ocupa o 4º lugar em relação ao número de mortes no mundo. Com 2.503 óbitos, o país perde apenas para a China, para os Estados Unidos e para a Rússia.
Na década de 70, o Brasil registrava uma média de 3.604 óbitos para 12.428.826 trabalhadores. Dados do Ministério do Trabalho, senhora presidenta, ainda mostram que a maioria dos acidentes são na área do transporte e na área da construção civil. Por isso que nas obras da Copa está havendo tantas greves e paralisações e muitas delas especificamente devido aos acidentes no trabalho. Senhora presidente, eu faço esse registro dizendo que já fizemos uma audiência pública com esse objetivo, faremos outra audiência pública ainda nesse mês de abril para aprofundar o debate sobre doenças e acidentes no trabalho. Senhora presidenta, eu vou agora aproveitar os últimos 10 minutos para falar ainda de um outro tema. Quero aproveitar esses 10 minutos, e senador, ou eu ia chamar senador, mas é ministro, eu ia chamar senador, ministro Mendes Ribeiro, eu vou falar um pouco do vinho, mas fiquem bem à vontade. Você não se conhece mais do que ninguém, né? Essa é a realidade do vinho gaúcho. Mas como eu recebi um documento lá do Rio Grande, e veja bem o meu carinho com o setor do vinho, eu, naquele desfile da Imperadores do Samba em Porto Alegre, eu perdi exatamente para o vinho, porque foi homenageado o vinho via Escola Restinga, e a escola que eu participava, perdi por 1/10, fazia homenagem ao nosso trabalho. Mas eu recebi deles, tenho uma relação excelente com eles, sei que a senadora Ana Amélia tem também, como tinha o senador Zambiase e o senador Simon. Eu quero dar aqui alguns dados sobre o Instituto Brasileiro do Vinho, Ebravin, a União Brasileira de Vitivinicultura, Unibra, a Federação das Cooperativas de Vinho, FECOVINHO, senador, e o Sindicato da Indústria do Vinho do Rio Grande do Sul, Sindivinho. Se sinta em casa. Ah, com certeza. Com 4 gaúchos aqui, vou defender o vinho gaúcho com a maior tranquilidade. Bom, essas entidades, senhora presidenta, solicitaram em 1º de julho de 2011 ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a aplicação de salvaguardas sobre as importações brasileiras de vinho. Por outro lado, os importadores-chefes, donos de restaurante, donos de loja de bebida e até consumidores, contestaram essa posição, o que, segundo eles, vai acarretar uma barreira nas vendas. Os representantes da indústria nacional, que aqui citei, argumentam que há uma salvaguarda de 3 anos seria necessário para que a indústria vinícola brasileira pudesse promover ajustes de produção e distribuição, tornando-se capaz, assim, de produzir vinhos mais competitivos, tanto em termos de preço e, com certeza, a qualidade nossa já é muito, muito boa. Uma salvaguarda definida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior daria à indústria nacional a possibilidade de reerguer e fortalecer um setor que perde espaço ano após ano para a concorrência estrangeira. Já os comerciantes de vinho, por sua vez, duvidam que a salvaguarda represente tudo isso que aqui eu estou falando, segundo argumentos que me mandaram. Senhora presidenta, eu acredito que, diante de conflitos como esse, o melhor caminho é sempre a busca do entendimento, a busca do consenso, a busca de uma solução criativa que, na medida do possível, ampare as demandas de todos os setores. Nesse conflito específico, está bem claro que as duas partes envolvidas têm lá os seus argumentos. O que precisamos buscar é um ponto de equilíbrio e que tanto produtores quanto comerciantes se sintam amparados e possam continuar produzindo e crescendo nos seus respectivos negócios. É importante mantermos a defesa de um mercado equilibrado e justo, respeitando as boas práticas do comércio internacional. Os produtores, por exemplo, e claro que eu estou aqui falando muito mais pela provocação positiva, se eu viria à tribuna dos produtores, os produtores, por exemplo, estão certos em temer pelo futuro da indústria nacional. O nosso produto tem tudo para ser competitivo. Há uma década, os vinhos brasileiros respondiam por 50% do total de vinhos consumidos no Brasil. Em 2005, a participação do vinho nacional nessa conta já havia caído para 35%. Em 2011,
caiu para 21%. A curva, portanto, é descendente. E é mais do que natural que os produtores brasileiros, e não só os gaúchos, estejam apreensivos em relação ao que pode acontecer nos próximos 10, 20 anos. Também pesam contra a vinicultura nacional os gargalos da infraestrutura fraca brasileira. O frete, por exemplo, agrega custos altos ao produto final. Os principais polos de produção do vinho brasileiro se encontram no Sul e no Nordeste, mas é no Sudeste que se concentra o consumo. É no Sudeste que se concentra o consumo. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro respondem sozinhos por praticamente a metade do vinho nacional consumido no país. O vinho importado, que chega diretamente dos principais centros consumidores, sem percorrer as distâncias do interior do país, tem um custo relativo de transporte muito menor, levando em conta os milhares de quilômetros que percorre o nosso entre a fonte e o consumidor final. Senhora Presidenta, apesar de contarmos com vinhos excelentes, com as melhores premiações internacionais, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, vinhos produzidos lá na Serra Gaúcha, e por que não dizer também no Vale de São Francisco, ali em Pernambuco, no Planalto Catarinense, no sul de Minas, mesmo em São Paulo e no Paraná. Apesar disso, a indústria nacional tem dificuldades, devido ao preço, de competir com os vinhos chilenos, argentinos, franceses, italianos, sul-africanos, norte-americanos, australianos, portugueses, alemães, que têm um preço considerado mais em conta, porque não tem toda a dificuldade dos tributos que nós aqui pagamos. É um problema que demanda uma solução urgente. Um problema que ameaça a indústria nacional. Essa indústria que tanto se fortaleceu gerando emprego, que tanto tem lutado pelo crescimento da qualidade do vinho brasileiro e por isso é destaque já a nível internacional. Creio eu que medidas mais simples e menos drásticas poderiam ser feitas. Os problemas da infraestrutura são de solução lenta, mas há soluções que podem ser adotadas imediatamente. E aqui lembro, como eu dizia antes, reduzir os impostos para o setor é uma opção. E temos bons precedentes, inclusive na própria indústria de vinho. Em 2005, o IPI para a produção do espumante foi reduzido de 30% para 10%. Resultado foi o aumento da competitividade do espumante nacional, que hoje é uma referência pela sua qualidade mundial, além de ser vendido a preços acessíveis. Isso só foi alcançado, frisemos, sem a necessidade de que houvesse grandes mudanças. Repito, que não quero entrar aqui na polêmica instalada, quero apenas que haja um espaço para que o produtor nacional possa colocar o seu produto aqui, principalmente no território nacional e pela sua competência também no exterior. Somos contra a prática de concorrência desleal, contra o dumping, contra procedimentos ilegítimos, pois tais medidas são predatórias a indústrias, aos empregos e ao consumidor. O que quero reforçar, porém, é a necessidade de um amplo diálogo para o bem de todos. Essa posição entre produtores e comerciantes, que está nesse momento em conflito, não é interessante. Nós voltamos ao ponto de vista inicial. Temos que pensar no bem da indústria brasileira. É preciso que se avance nesse sentido o mais rápido possível. Faço votos que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior consiga apontar caminhos que fortaleçam o emprego aqui no nosso país. Era isso, senhora Presidenta, que eu aqui de forma resumida, eu tentei abreviar e não fiz toda a leitura do documento e inclusive do pronunciamento na íntegra, mas faço esse registro na linha do entendimento e do bom senso. Mas Vossa Excelência que atua muito nessa área. E quando eu lembro de Vossa Excelência, eu me obrigo a lembrar também do nosso senador Zambiase, que atuava muito nessa área também da agricultura e do vinho, um senador também respeitadíssimo por todos nós, como é Vossa Excelência. Fiz esse meu pronunciamento muito nessa visão de fortalecer a produção e a indústria.